Bom, gente, hoje a gente então vai fazer um apanhado da live que a gente fez ontem, né? Da revisão do PET de Química do segundo ano do ensino médio. Meu nome é Vanessa, sou professora da Escola Estadual Bernardo Vasconcelos. Então vamos lá? Na semana 1 do PET, teve a unidade temática Medidas das quantidades de matéria. O objeto do conhecimento foi quantidade de matéria, massa molar e habilidade de conceituar a grandeza, quantidade de matéria. Então vamos lá, gente. O tema então dessa primeira semana foi massa molecular. Para a gente entender então as massas moleculares, nós precisamos então de alguns conceitos básicos. O que é molar, por exemplo? Molar vem da palavra molécula, mas o que é exatamente molécula? É um conjunto de átomos que se ligam por meio de ligações químicas. Ah, mas como assim? Então, gente, molécula, vou dar o exemplo da água. A água é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. São dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio. Então, a molécula de água é H2O. Então, a molécula de água é o conjunto de átomos que formam ela, certo? E a massa molecular, o que é? É possível calcular a massa de uma molécula pela massa das suas massas atômicas, então pela soma das massas atômicas de cada átomo que forma então essa respectiva molécula. E o resultado então é denominado massa molecular. Então, no caso da água, se eu tenho dois átomos de hidrogênio, cada átomo de hidrogênio tem sua massa atômica 1. Então, 1 vezes 2, 2. E tem um átomo de oxigênio. E a massa atômica do oxigênio é 16. Então, vai ficar 2 mais 16 é igual a 18. Então, a massa molecular da água é 18. Certo? A gente agora vai treinar isso então no próximo exercício. Então, essa atividade é a atividade 1 da primeira semana do PET de Química, né? Então, vamos lá ela. Quantas vezes a massa da molécula glicose C6H12O6 é maior que a massa da molécula água? Dados as massas atômicas do hidrogênio, que é igual a 1, do oxigênio, que é 16, e do carbono, que é 12. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, então, a gente tem que calcular a massa da molécula de glicose, né? Então, vamos lá. A molécula da glicose, então, é C6H12O6. Então, a gente tem 6 átomos de carbono. O carbono, então, tem sua massa atômica 12. 12 vezes 6 é igual a 72. Nós temos 12 átomos de hidrogênio na molécula de glicose. O hidrogênio tem massa atômica 1 vezes 12, que é a quantidade de átomos, é igual a 12. E o oxigênio, a gente tem 6 átomos de oxigênio. A massa atômica do oxigênio é 16. 16 vezes 6, 96. Então, a gente soma isso tudo e a gente então vai ter que 180 a massa molecular da glicose. 180 U, certo? Então, agora a gente vai fazer da água. A gente já falou da água, então eu vou fazer mais rapidinho. Então, a água é H2O. Então, a gente tem duas moléculas de hidrogênio. 1 vezes 2, 2. A gente tem um átomo, duas moléculas de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O oxigênio vale 16 vezes 1, 16. A gente soma isso tudo, então, vale 18, como eu já havia comentado. Então, a massa molecular da água é 18, certo? Então, gente, mas aqui está perguntando qual é a massa da glicose, qual é a massa da água? Não, está perguntando quantas vezes a glicose é maior que a água. Para a gente saber isso, basta fazer divisão de 180, se vocês acompanharem o meu mouse, de 180 por 18. Então, a nossa resposta é, letra E, 10. Agora, na segunda semana, nós temos, continuando na mesma unidade temática, né, que é medida da quantidade de matéria. O objeto do conhecimento são as quantidades de matéria, massa molar, e a habilidade, então, conceituar a grandeza da quantidade de matéria e aplicar o conceito de quantidade de matéria. Vamos lá? Então, o tema dessa segunda semana é a concentração molar e os conceitos básicos que a gente vai aprender agora. Gente, detalhe que eu tirei essas informações do site Brasil Escola. Então, a concentração em quantidade de matéria é a relação entre a quantidade de matéria do soluto. Soluto é aquele que é dissolvido
tá? Pelo solvente na solução. Por exemplo, uma solução de água com sal, o soluto é o sal e o solvente é a água, certo? Então, minha solução é a água salgada. Então, é a relação entre a quantidade de matéria do soluto, medida em mol, a quantidade de matéria, então, é dada pela letra N, e se é soluto é N1. E o volume da solução em litros, que é dado pelo V maiúsculo. Essa concentração é medida em mols por litro, então a unidade é mol/litro. Então a fórmula está aí, gente. A concentração em quantidade de matéria, ou concentração molar é SM, se vocês acompanharem. Peraí que eu volto um pouquinho aqui, sem querer. Então, a concentração em quantidade de matéria é SM aqui, SM itálico, né? Esse M diferente, sempre representado por um M assim, que é igual, então, a quantidade de matéria do soluto sobre o volume. Gente, se a gente esmiuçar aqui, se a gente pegar essa quantidade de matéria e transformar, saber de onde vem essa quantidade de matéria, a quantidade de matéria é dada pela massa sobre a massa molar, pela massa do soluto sobre a massa molecular, aliás, a massa dessa molécula. Então, a gente vai tentar uma fórmula mais completa. Quantidade de matéria, massa do soluto dividido pela massa molecular vezes o volume. Então, a gente tem um exercício para a gente tentar entender melhor esse conceito. Então, uma cozinheira bem informada sabe que a água contendo sal de cozinha dissolvido ferve a uma temperatura mais elevada que a água pura e que isso pode ser vantajoso em certas preparações. Essa cozinheira coloca 117 gramas de NaCl em uma panela grande. Assinale a alternativa que indica corretamente o volume necessário de água para a cozinheira preparar a solução de 0,25 mol. Gente, o volume necessário de água salgada aqui, né? Porque o volume que a gente vai descobrir é o da solução, tá certo? Então, qual vai ser o volume total, né? É para preparar a solução de 0,25 mol por litro de cloreto de sódio. Então, a gente vai colher os dados. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente viu foi a massa de 117 gramas de NaCl. Depois o exercício perguntou o volume. Então, a gente quer saber o volume. E me deu a concentração em quantidade de matéria, ou concentração molar, que é 0,25 mol por litro. Para a gente fazer esse cálculo, gente, usando aquela fórmula que está aqui, eu preciso também saber a massa molecular. E eu já calculei aqui a massa molecular, então, do sal de cozinha, que é NaCl. Se vocês acompanharem aqui no meu mouse, eu estou circulando o NaCl. Então, o Na é 23. Eu voltei aqui embaixo, lá na massa molecular. O Na vale 23, mais o Cl, que vale 35,5. Então, a gente vai ter a massa molecular do NaCl 58,5 gramas por mol. Então, vamos pôr todos esses valores aqui nesta fórmula. Vamos lá? Então, a gente tem então, embaixo da concentração em quantidade de matéria, eu vou colocar o valor da concentração em quantidade de matéria. Então, 0,25 é igual. Então, embaixo de massa, eu vou colocar a massa, que é 117, dividido, então, pela massa molecular, que é 58,5, vezes o volume. Se eu quero saber o volume, eu vou pegar esse volume e trocar aqui com esse 0,25 de lugar. Então, vai ficar volume. Então, o volume vai obter o lugar, vai trocar de lugar, porque quando eu quero saber o valor aqui de baixo, eu vou trocar eles de lugar, tá certo? Então, o volume é igual 117 dividido por 58,5 vezes o 0,25. Poderia estar assim ou invertido, né? Ou poderia estar 58,5 vezes 0,25, que a ordem dos fatores aqui não altera o resultado. Então, o volume vai ser igual a quanto? Eu vou fazer essa divisão, 117
0,25 vezes 58,5, vocês podem fazer no calculador. Dá um pause rapidinho e faz só para vocês observarem se está certo mesmo. Vai dar 14,625. Dividir, então agora eu vou dividir, né? 117 dividido por 14,65, eu vou obter que o volume é 8 litros. Então, o volume dessa solução com a água e o sal vai perfazer o 8 litros. Então, qual é a letra que a gente vai marcar? Letra C, 8 litros. Agora vamos para o próximo conceito, que é o da semana 3. A unidade temática continua, então, a medida das quantidades de matéria. O objeto de conhecimento agora dessa semana é a fração em massa e a porcentagem em massa. As habilidades, então, são conceituar a grandeza de quantidade de matéria e aplicar o conceito de quantidade de matéria. No caso, a gente vai aplicar fazendo, então, a fração molar. Certo? Então, o tema é fração molar e o conceito. Fração molar ou fração em mol é a relação ou divisão, né? Ou razão entre a quantidade de matéria em números de mols, representado pelo N, como eu já disse, do soluto, que é o N1, e do solvente, que é o N2, e a soma das quantidades de todas as substâncias presentes na solução. Então, olha só, a fração molar, então, a gente, se vocês lembrando, né, foi tirado do site da educação essa parte. Então, gente, a fração molar, então, se vocês olharem aqui embaixo, pelo meu mouse circulando, então, quando eu vou fazer a fração molar do soluto, eu vou ter N1 dividido por N1 mais N2. E a fração molar do solvente, eu vou ter N2 dividido por N1 mais N2. Quem que é o N, gente? Vamos relembrar? N é a quantidade de matéria. E como que a gente calcula o N? Eu não coloquei aqui, né? A fórmula não. Eu não coloquei a fórmula do N. Mas se a gente voltar rapidinho, bem rapidinho, a fórmula do N é... Vamos voltar rapidinho. A fórmula do N, então, se vocês olharem o meu mouse, é N é igual massa sobre massa molecular. A massa molecular é aquela que a gente calcula os valores dos átomos, né, e vai somando, e a massa sempre é um dado que vai estar no exercício. Ou então a gente tem que descobrir por fórmula, né? Então vamos voltar agora, passando rapidinho para a gente voltar onde estava. Então, tá. Então a gente relembrou então o que é o N, né? Então agora vamos passar para frente. Vamos lá. Então a gente vai fazer a atividade 1 da semana 3, que diz o seguinte: uma massa de 160 gramas de NaOH. NaOH, gente, é a soda cáustica, tá? Aquela que muita gente utiliza para fazer o sabão e tem outras utilidades também. Foi dissolvida em 216 gramas de água. A fração em quantidade de matéria do soluto, o soluto é a soda, ou seja, o NaOH, e o solvente é a água, tá, gente? O soluto é dissolvido e o solvente dissolve. Nessa solução é respectivamente, então, está perguntando então qual que é a fração molar de cada um dos dois, né, respectivamente. Primeiro do NaOH e depois da água. Então, eu tenho as massas atômicas do Na é igual a 23, do O é 16 e do hidrogênio 1, certo? As massas atômicas deles. Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai colher os dados que o exercício nos deu. Então, ele deu a massa do NaOH, que é 160 gramas. Deu também a massa molecular, ele não deu, mas tem como a gente descobrir. Então, a gente sabe, né? Então, tem os dados dessa tabelinha aí que eles deram, que o Na vale 23, como só tem uma molécula de 23, eu não, só tem um átomo de sódio, eu não preciso multiplicar por nada, é só 23. Um átomo de hidrogênio que vale 16, um átomo de hidrogênio que vale 1. Então, 23 mais 16 mais 1 é igual a 40 gramas por mol. Aí, a massa da água, que é 216 gramas, e a massa molecular da água. Então, é 2, que é a quantidade de moléculas, a quantidade de átomos de hidrogênio, vezes 1, que é o valor da massa atômica do hidrogênio, mais 16, que é a massa atômica do oxigênio, que deu 18 gramas por mol. Então, a gente vai pela essa fórmula do N1, calcular então o N1, que a gente não tem, o exercício não deu N1 para calcular
fração molar a gente tem que ter os dados N1 e N2, né? Então, vamos lá? Então, vamos calcular o N1. O N1, então, é o N da soda cáustica, do NaOH. Então, a gente vai lá. Então, a gente vai calcular ele, a gente não sabe, a gente sabe a massa dele, que é 160. Se vocês olharem no meu mouse aqui circulando, é massa 160, porque no exercício falou que a massa do NaOH é 160, certo? Dividido, então, por quem? Pela massa molecular. Quem que é a massa molecular que a gente tem aqui? Que deu 40. Então, N1 é igual a 160 por 40. Se vocês fizerem essa divisão, vocês vão obter o resultado N1 é igual a 4. Agora, a gente também tem que calcular o N2, que a fórmula é a mesma, só troca o númerozinho aqui. O N2 é quem? É a quantidade de matéria da água. Então, vamos lá, gente? O N2, então, vai ser... Agora, eu já fiz mais direitinho, né? Porque a gente já tinha feito bem devagarzinho. Então, o N2, então, é 216 gramas de água, que é a massa da água, dividido pela massa molecular da água, que é 18. Então, 216 dividido por 18 vai dar, então, a quanto? 12 mol. Então, gente, agora sim a gente vai fazer a fração molar desse e desse. Lembrando, gente, que a fração molar, então, é N1, então, N1 dividido por N1 mais N2. N1 e N2, ó, N1 é 4, N2 é 12, então vai dar 16, não é? 12 mais 4, 16. Então, a gente vai fazer, então, desse primeiro, né? Vamos lá? Então, olha só, eu fiz direitinho aqui, tá? N1 é 4 dividido por N1 mais N2. 4 mais 12, 16. 4 dividido por 16, 0,25. Agora a gente vai fazer vezes. N2 que é 12, né? Dividido, então, por N1 mais N2. 4 mais 12, 16. Então, x é igual a 12 dividido por 16, que é igual a 0,75. Então, a gente vai estar... Qual letra que vai estar a resposta, gente? Letra C, 0,25 e 0,75. Bom, gente, é isso, né? O conteúdo. A gente fez, então, na live a revisão das 3 primeiras semanas do primeiro PET. Ficou faltando, então, só fazer a revisão da 4ª semana, que a gente ainda vai fazer. E depois, agora, semana que vem um novo PET por aí. Tá bom? Muito obrigada a vocês pela atenção.